Bom, estamos com a Renata e ela é empresária em Brasília, dona da Lavi. E você trabalha com uma área de alimentação muito recente no Brasil, né, Renata? Você fundou a empresa tem pouco tempo, tem poucos anos. E você teve necessidade de trabalhar nessa empresa da área da alimentação saudável? Como é que eu posso chamar assim? Sim, alimentação saudável, funcional também, né? Porque a gente usa muitos elementos da natureza que são funcionais, que hoje o interessante da alimentação natural é você também entender um pouco da funcionalidade daquele ingrediente no seu organismo, né? Por exemplo, a chia, que ela vai ter uma função dentro do seu intestino maravilhosa, de limpeza, de fibra, né? De proteína. Então, a gente pode chamar também de uma alimentação funcional. Bom, e você abriu a empresa tem quanto tempo? A gente começou há 3 anos e meio. Em 3 anos tá? e meio. E a necessidade? Me conta um pouco da história agora da empresa. Assim. Tá. Então, eu sempre gostei de alimentação, mas nunca me aprofundei no assunto e também não sou nutricionista. Mas eu estava num período da minha vida que eu estava cuidando dos meus filhos, então eu estava um pouco aberta a novas propostas, né? E nesse tempo um familiar teve uma situação de doença que foi necessário que ela tirasse o glúten e o açúcar da alimentação, né? Então, toda vez que a gente se encontrava, eu via ela comendo, ingerindo glúten e açúcar, né? No caso foi minha mãe, né? E eu chegava na casa dela e ficava muito angustiada, porque ela não tinha disciplina e nem conhecimento, né, de achar que não poderia viver sem o glúten. Aliás, muitas pessoas acham que é impossível viver sem o glúten e é fácil, na verdade, depois que você aprende onde que o glúten está e tal. Então, foi nesse sentido, assim, de querer mudar a cozinha dela, que eu comecei a ter ideias, assim, o que a gente pode fazer para mudar, né? Começar desde das compras. Quais compras a gente tem que fazer para fazer as substituições? Então, comecei a estudar sobre esse assunto de alimentos e tive uma ideia de chamar um chefe já conhecido, que não é de Brasília, que fosse até a casa dela para ensinar para os funcionários e, inclusive, a ela, né, como que a gente poderia fazer as substituições. Então ele veio, se hospedou conosco e acabou fazendo uma experiência de desintoxicação na família toda, né? E eu simplesmente, depois de 10 dias, eu estava transformada. As pessoas que fizeram estavam transformados, né? É muito nítido as sensações e como você fica quando você limpa o seu organismo, né? Então eu me apaixonei. Então eu falei, ok, ele fez bastante coisa, introduziu a alimentação viva, que era um termo novo para mim e é uma alimentação muito diferente. Aí ele foi embora, mas aí a gente logo sentiu falta e chamamos de novo. Então esse movimento dele começou a acontecer com mais frequência, eu comecei a chamar pessoas próximas para passar pela experiência, que realmente era encantadora. Então eu acabei decidindo fazer uma marca e trabalhar com isso, né? Bom, e é engraçado porque hoje a gente ouve falar muito dessa coisa, como você falou, do glúten, do açúcar, que não faz bem para a saúde. Só que nós, pessoas comuns, não temos o conhecimento técnico do porquê, né? A não ser que você vá até um médico ou um nutricionista funcional, que ele possa te explicar essa necessidade. Hoje a maioria das pessoas, elas acham que se você não tem intolerância a glúten, ok, não faz mal comer. Né? Mais ou menos eu acho que é mais ou menos essa visão que as pessoas têm. E não é bem assim a realidade, né? Claro que existe hoje, né? A gente tem hoje milhares de anos aí comendo a farinha, o glúten, as coisas que são comuns para todos nós, e acho que tudo que é novo realmente é difícil das pessoas entenderem. Como é que funciona bem básico mesmo essa questão da necessidade de tirar o glúten? O que o glúten faz com o nosso corpo, dentro do nosso corpo? Entendi. Então, o glúten, de antigamente, ele não seria um glúten ele não faria nenhum mal ao organismo do ser humano. Mas a partir do momento que ele começou a sofrer várias modificações genéticas, então, e nessas modificações, eles nunca fizeram testes no corpo humano para saber como que seriam essas reações. Entendi. Então, que foi bem na época da Revolução Industrial, eles precisavam alimentar muita gente, então eles começaram a modificar o glúten geneticamente para eles terem uma produção maior. Né? Então, hoje, o glúten, o que ele faz? Ele inflama o seu intestino.
E a maior parte das doenças do corpo humano surgem dos órgãos inflamados, né? É uma inflamação que está ali todo dia, todo dia, todo dia, ela vai se transformando em outras coisas, em várias doenças, a gente pode citar mais de 60 que o glúten causa, né? Então, ele é uma substância cancerígena, né? Inflamatória, então a necessidade de tirar isso da alimentação é justamente essa, porque hoje ele é um dos maiores vilões, não só da balança, como da saúde, né? Tem alguns nutricionistas que defendem que você tem que comer pelo menos uma vez na semana o glúten para você não desenvolver realmente uma intolerância forte, uma alergia forte. E tem outros que falam que o ideal é não comer nunca, né? Então, no caso de pessoas que passam por doenças como câncer, uma série de outras doenças mais graves, né? Mais graves, elas são absolutamente proibidas de comer. Não tem nem essa história de uma vez na semana eu vou comer um pouquinho. Entendi. Entendeu? E se a gente está pensando já em precaução, eu acho que você trabalha com a prevenção, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de alimentação funcional e saudável, a gente fala de viver uma vida mais saudável. Eu posso falar que eu sou cliente da Renata lá da Lavi e eu sinto completamente essa diferença no meu organismo com 2 dias, né? Então, assim, é algo que parece que você limpa o seu organismo de uma maneira muito radical, mas ao mesmo tempo você sente energia, você se sente bem disposta. Muito diferente do que a gente imagina. Porque a gente pensa, poxa, vou tirar isso, vou ficar fraca, vou ficar cansado, não vou conseguir treinar, não vou conseguir trabalhar. E não, pelo contrário, você tem disposição. Então você começa a compreender na prática que a sua vida realmente você pode realmente mudar algumas coisas, né? Com certeza. A qualidade de vida melhora muito. Aos que falem também que você consegue prolongar, inclusive, a vida, porque, claro, você está intoxicando menos o corpo. Você está precisando de menos energia para quebrar células tóxicas, né? E hoje a gente é intoxicado de várias maneiras. Verdade. A água que você bebe, ela é tóxica, né? O ar que você respira é tóxico. Isso tudo vai sobrecarregando o organismo. Apesar do organismo ter os mecanismos de desintoxicação, quando a gente está sendo bombardeado de toxina, então que a gente cuide da alimentação até para ajudar o corpo a colocar isso tudo para fora, né? E o que você falou está super correto. A gente consegue ver rapidamente o efeito que uma alimentação sem glúten, sem açúcar e sem lactose tem. Porque, inclusive, essas substâncias no organismo desaceleram o metabolismo, o seu sistema digestivo fica muito mais lento, você cria toxina, inclusive, no intestino, porque ela fica ali num processo de digestão muito mais lenta, né? Então, quando você tira, o seu organismo fica ativo, né? Você sente viva, né? Sente uma sensação diferente. Exatamente. E você, como trabalha com essa área nova, vamos colocar aqui no Brasil, eu acho que as pessoas já ouviram falar sobre a nutrição funcional de 10 anos para cá. E isso ainda é muito, né? Sim, Brasília foi bem menos. Eu acho que você foi bem pioneira nessa área em Brasília de trazer essa alimentação detox, alimentação funcional. Inclusive viva, né? E outra coisa diferente, né? E o que é a alimentação viva? Eu ia te perguntar isso também. Tá. A alimentação viva é quando você não leva o alimento ao fogo nem ao congelador, tá? A gente não tem mudança de temperaturas bruscas e isso faz com que você deixe o alimento quase que intacto na sua, digamos assim, na sua tabela nutricional, né? Você não mexe na proteína, você deixa os nutrientes intactos, as vitaminas. Então, o nosso processo de aquecimento desses alimentos, aí a gente pode dizer que ele continua no seu estado cru, porque a gente aquece a baixas temperaturas por um longo período. Então, a gente não tem esse desgaste, né, das moléculas. Nossa, a gente imagina a comida viva outra coisa, né? E ela é justamente, chama-se de viva porque a gente acaba não matando. Não é. Né? Você pega ela da maneira que ela é naturalmente e continua permanecendo daquela maneira, mais ou menos isso. Exatamente. Então a gente consegue fazer milhões de coisas com os alimentos na sua forma original, né? Tortas que você nem imagina que são gostosas e que elas não levam nenhum tipo de farinha, elas não vão no fogo, elas não vão no forno, elas não vão, né? Assim, você não tem que congelar, né? Então, acaba que é um alimento muito diferente de se olhar. As pessoas ficam admiradas. Por exemplo, um biscoito vivo, ele tem
um visual muito diferente de um biscoito que não é vivo, né? Então as pessoas se encantam também muito com o visual, com o sabor que é intenso, porque se está tudo ali intacto, ele tem um sabor intenso, Claro. né? Então, por exemplo, um vegetariano muitas vezes ele fica anêmico porque ele leva os legumes ao fogo. Quando ele leva os legumes ao fogo, a primeira coisa que ele mata é a proteína. Então ele acaba ficando... ele deveria estar tendo uma ingesta de proteína vegetal muito maior, né? Entendi. Então a filosofia é essa, é a gente manter tudo intacto para o alimento ser absolutamente nutritivo. Entendi. Se você come um pedaço de torta viva e um pedaço de uma torta com refinados e produtos industrializados, você vai perceber que a torta viva ela te alimenta muito. Muito mais. Você vai ficar... A saciedade que você tem é muito grande, né? Muito eu percebi grande. isso também. Exatamente. São pequenas porções que você fala, nossa, eu vou comer isso, vou morrer de fome. Não, você come e parece que você se sentiu extremamente saciado. Você ficou de fato bem alimentada. Bom, e a última pergunta nesse primeiro bloco que eu queria fazer para você é o seguinte: a vida corrida das pessoas hoje, ela atrapalhou muito na parte da alimentação. Então hoje as pessoas elas não têm tempo realmente, né? De fazer como você falou, ir numa feira orgânica, ir para casa, fazer um preparo realmente saudável daquela comida, porque ela tem milhares de afazeres. Hoje eu falo que a gente não sei como é que a gente dá conta com tantos compromissos e coisas que nós temos que fazer no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida do dia a dia. Então isso eu acho que prejudicou muito, porque as pessoas elas estão pegando aquilo que é mais fácil, mais rápido. Comida congelada, comida pré-pronta, tudo isso acaba que facilitou a vida, né, do ser humano do século XXI, vamos falar assim. Você acha que é possível a pessoa que trabalha e tem essa vida agitada realmente conseguir aprender a viver de uma maneira saudável e ter uma alimentação saudável? Então, a gente inclusive entra com essa proposta de lanches e alguns alimentos que a gente possa ajudar nessa correria, né? Ótimo. A gente acredita que o ideal seria, sim, cada ser humano escolher o seu próprio alimento, fazer o seu próprio preparo. Isso é muito interessante, né? Que você está colocando ali toda uma energia, você escolhe, né? Mas, enfim, a gente entende que realmente hoje isso não é mais possível, né? Então, foi pensando justamente nessa correria que a gente entrou com essa linha de produtos fixos, né? Independente de uma semana detox ou não, a gente pelo menos pode oferecer algumas coisas que complementem, né? E como a gente não faz uso de nenhum produto químico, de nenhum conservante, nada, acaba que o nosso produto é bem perecível, mas a gente não abre mão, né? A gente continua nessa linha, claro, né? Mas é isso mesmo, eu acho que as pessoas têm que procurar fugir um pouco dos mercados, dos grandes mercados e procurar nessas lojas de produtos naturais algo que seja menos agressivo ao corpo, né? Os refinados, principalmente, tudo que tiver conservantes, corantes, né? Tudo isso que é muito atrativo, inclusive desde a embalagem, né, até o sabor, eu recomendo a fugir um pouco disso e procurar esses lugares que oferecem uma comida mais natural, mais alternativos, né? Inclusive para a gente ajudar os produtores de orgânicos, né? Os produtores locais, né? A se fortalecer também, né? A crescer. Bom, nosso papo com a Renata está ótimo. Você que está nos assistindo está tendo uma aula, né, de alimentação saudável, de alimentação funcional, para que você realmente possa entender que não é só estética que a gente está falando, mas é de saúde. Então você não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Vida em Conexão. Estou conversando hoje com um assunto muito interessante, que na verdade me agrada muito. Eu acho que todos vocês têm essa curiosidade sobre alimentação saudável. Todo mundo está em busca, né, de estar saudável, independente da questão estética. Eu acho que todo ser humano busca se sentir bem, olhar para o espelho e gostar do que vê. Eu acho que essa coisa da autoestima, ela reflete muito no nosso ser, né? De como nós estamos, de como a gente se cuida. Tudo isso reflete em quem nós somos. E às vezes as pessoas, elas me perguntam muito quando eu faço algum trabalho para a mulher, eu falo muito que as mulheres hoje, elas têm que entender que existe dentro de você, né, um ser que você precisa cuidar. Como você falou, não adianta só cuidar da alimentação e você não cuidar da sua alma, no seu espírito, né, não procurar estar sempre em paz com você mesmo, em paz com Deus. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? E a gente está falando sobre a questão da alimentação, que é um dos pilares, né, do equilíbrio, vamos se falar assim, da vida.
Qual é a primeira dica que você dá para quem está nos ouvindo a falar assim, bom, quero mudar? Então, o que você hoje, como a Renata, falaria para essa pessoa que está nos assistindo? Eu acho assim, tem algumas coisas que eu acho muito importantes, né? A primeira delas, eu diria que a gente vai entrar na questão do glúten, mas também a introdução de um suco com bastante vegetais, pelo menos um copo por dia. Isso é ótimo falar. Que é aquele suco verde que todo mundo já ouviu falar bastante, né? Exatamente. Porque o que o suco vai fazer por você? Primeiro que ele vai ajudar muito o trato intestinal, né? Porque a gente sabe, como é sabido que a saúde também está no intestino, também mora no intestino, um intestino saudável, a pessoa tem uma qualidade de vida boa. Então, introduzir o suco verde ou não verde, né? Dentro Você usa organismo, vários, né? Lá na Lavie eu já vi que você tem vários tipos. Você mistura bastante os vegetais, né? Porque a gente fala suco verde, mas ele pode ser de qualquer cor, né? Mas ele tendo vegetais, né, é ideal. Você acha que isso a pessoa já introduziria que horário? Primeira coisa, seria a primeira refeição do dia? Seria a primeira refeição do dia. Tá. Por quê? Porque a gente acorda, depois do sono noturno, né, a gente tem o jejum da noite, né? Então, o ideal é que você faça uma alimentação bastante leve quando você acorda, né? Então, o suco como a primeira refeição e depois de 1 a 2 horas, então você come, né, uma tapioca, um pão sem glúten, alguma coisa assim, já viria depois. Porque o suco já garante nutrição, né, e fibra. E são as fibras que vão fazer com que o seu organismo fique limpo por dentro, né? Além de que todo mundo gosta muito de doce, né? Então, quando a gente ingere muita fibra, a gente consegue equilibrar essa vontade pelo doce, né? Então, eu diria que é primordial que a pessoa introduza o suco na vida dela, né? Um suco sem coar, porque a gente precisa que as fibras estejam ali. Então, essa Pode começar com a metade? Pode também. Porque às vezes as pessoas falam, gente, é muita mudança, né? Então, ela pode começar com a metade não. Exatamente. Não, e de repente uma dica boa como a gente também vai tirar o açúcar da alimentação, você pode centrifugar um suco de maçã e ter ele com uma base adoçante, né? E aí você pega esse suco de maçã ao invés de água, coloca no liquidificador e mistura com as outras frutas. Legal. Então você não vai ter problema de esse suco tá azedo ou esse suco tá muito grosso, né? Então isso é uma boa dica também. Ótimo. E a segunda coisa, quer dizer, mas até antes do suco, se a pessoa criar o hábito de tomar uma água morna com limão e 10 gotinhas de própolis, o própolis ele acaba ajudando o fígado nesse processo de eliminação de toxina. Antes do suco? Antes do suco. Então, jejum geral, você toma água com limão. Morna com limão. Porque as pessoas falam, nossa, mas o limão é ácido. Mas dentro do organismo ele é alcalino. Então, a alimentação industrializada, os refinados, tudo isso acidifica o nosso corpo. O glúten acidifica o nosso corpo. Então, a gente começa com uma água com limão para a gente alcalinizar, né? Então, depois essa água ele recebe nutriente. Então, você dá um tempo. Porque não é muito indicado também você misturar o suco com a alimentação. Não? Não. Então, você toma o suco e espera aquela digestão do suco, né? Então, dali a 1 hora ou 2, então você entra com o seu café da manhã. Ótimo. Claro que a nossa dica é tirar o glúten. E o que a gente poderia substituir, né? A tapioca, que ela é acessível a qualquer pessoa, né? Ok, ela tem um índice glicêmico alto? Tem. Então, o que a gente faz para contrabalancear isso? A gente joga a chia, porque a chia é uma proteína que vai inibir a entrada do açúcar rapidamente no sangue, né? Então, assim, a gente fala... é legal a gente entender, né? Porque às vezes a gente fica vendo na internet, mas ninguém nunca explicou dessa maneira, né, para as pessoas. E aí elas estão conseguindo compreender o porquê das coisas, né? Por isso o alimento funcional. A gente sempre fala sobre o que ele está fazendo por mim, né? Então, assim, aonde mais a gente pode tirar o glúten? O arroz não tem glúten, então isso é uma excelente notícia, porque muita gente fala, mas eu vou viver sem arroz, mas o arroz não tem, né? Então ela pode continuar comendo arroz. O arroz integral sempre, né, de preferência. Isso. Às vezes ela pode até comer o branco, mas se ela está ingerindo também uma quantidade interessante de proteína, esse arroz branco não vai fazer tanta mal. diferença. Exatamente, né? E fibra, né? Porque normalmente o arroz branco ele não tem fibra, mas se ela está ali comendo de 2 a 3 porções de vegetais, melhor ainda se for na sua forma crua, né?
Então, ela não tem que se preocupar muito se é integral ou branco, tá? Então, assim, eu acredito que no almoço você sempre ter de 2 a 3 porções de alimentos crus, de vegetais crus, né? Muitas folhas, as folhas sempre são bem-vindas e elas não têm medida. Você pode comer o tanto de folha que você quiser. Claro que tudo nessa vida tem um equilíbrio, mas as folhas ali já vão garantir fibra mais uma vez, saciedade né? também, né? Exatamente. Então, o que mais que a gente pode substituir pelo glúten? Hoje no mercado a gente tem vários pães sem glúten disponíveis, né? Ele não vai vir fofinho, todo maravilhoso como um pão francês, mas você dando uma torradinha, passando uma pastinha, uma geleia, fica muito gostoso, né? Então, agora sim, a gente vai ter que ficar sem aquela macarronada, né? Mas hoje a gente tem um macarrão de arroz que é tão bom quanto, né? delicioso. Você não percebe que você não está comendo um macarrão, né? Que não tem glúten. Então, acho que é mais isso. ou menos isso, mais ou né? menos Bom, isso. Renata, e para a gente terminar, eu queria que você me explicasse um pouco sobre o detox. Como funciona o detox? Então, o detox, ele tá certo que hoje muitas pessoas usam essa palavra, né? E ela perdeu um pouco o sentido, ou tem pessoas que têm um olhar negativo para essa palavra porque ela ficou meio discriminada, porque foi mal usada, digamos assim, né? Mas os alimentos, essa ideia, essa filosofia de uma alimentação detox, o que ela é? Nada mais, nada menos do que uma alimentação natural, né? Porque você vai tirar do seu dia a dia aquilo que tem muita toxina, né? Que são os industrializados, enfim, o que pesam o corpo e que o seu corpo cria mais toxina por conta da ingesta desses produtos, né? Então, nada mais, o detox, ele é a alimentação mais natural que a gente pode encontrar, digamos assim. Ela não tem contraindicação, né? Porque você está comendo uma alimentação natural, né? Então, assim, ela posso é muito comer várias bem-vinda. vezes, assim, posso fazer um detox, então, uma vez por mês, que não tem problema. Então, aí a gente vai entrar numa questão um pouco mais pontual. Mas você já pode ter uma alimentação desintoxicante em casa, né? Tirando glúten, já açúcar, esses itens, né? Exatamente. Os industrializados refinados, você automaticamente você já está fazendo uma alimentação mais equilibrada, né? O nosso detox, como é uma alimentação rígida no sentido de desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, todos os dias da semana, o seu corpo realmente passa por um processo um pouco mais profundo, né? Então, assim, tem casos de doenças que a gente tem que olhar, cada caso a caso, né? Porque, de repente, uma pessoa diabética, a gente vai ter que mudar um pouquinho, porque a gente tem uma ingesta grande de frutas, né? Então, tem o açúcar das frutas, né? Então, se a pessoa tem uma doença grave, a gente tem que olhar de perto para ver se é possível para ela fazer ou não, né? Mas então, o que a Semana Detox faz? Ela simplesmente ajuda o seu corpo a eliminar as toxinas e a gente usa certos alimentos que ajudam o seu corpo a desintoxicar. Principalmente, né, vamos começar por um exemplo simples. O alimento cru, ele tem um poder de desintoxicação muito maior. Se você para de cozinhar a sua cenoura para comer na salada, por exemplo, a cenoura crua, ela vai agir de uma maneira mais desintoxicante no seu corpo, né? Entendeu? Então, a nossa semana, ela funciona assim. São 5 dias da alimentação desintoxicante, são 6 refeições por dia, né? Então, a pessoa compra esse pacote, né? Então, tudo que ela vai ingerir, somos nós que vamos oferecer, né? A alimentação é toda fresca, então, se ela quiser delivery, o motoboy vai com a alimentação até ela por volta de meio-dia e vai entregar uma sacola que vai alimentá-la por 24 horas, até que ele bate no dia seguinte ao meio-dia novamente, né? E a gente também abre a porta da nossa casa para a pessoa fazer o almoço conosco, que lá ela consegue ter um contato maior com esse universo, né? E a gente consegue conhecê-la um pouco mais. Então, ela vai falar da rotina dela, a gente vai orientar como que ela pode mudar, ela vai estar ali junto com o chefe, junto com a nutricionista, vai poder tirar as dúvidas, vai poder levar um caderno para fazer as anotações de receitas, vai entender como que como que esse molho é feito de leite de castanha, onde que a gente substituiu isso, né? Como que, né? Então, assim, ela tem esse aparato. E eu queria, para terminar, que você pudesse deixar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo
que estão em casa, o que você falaria para elas, assim, que motivasse elas a realmente aprender a se cuidar, a prestar um pouco mais atenção na alimentação? Qual é a dica que você daria para essas pessoas que estão nos assistindo? A dica que eu deixo é procurar, de fato, fazer essas pequenas mudanças, porque a qualidade de vida melhora muito, e isso é muito nítido, né? Desde a qualidade de sono, desde o sistema digestivo funcionando, desde dos seus níveis de disposição energética para fazer as suas coisas. Eu diria que se experimentasse um pouquinho dentro desse universo para ver as mudanças incríveis que pode acontecer e aí sentindo na pele, né, que realmente isso tem um benefício muito grande. Quando ela de fato sente, ela consegue ter essa força de vontade para realmente mudar. Gente, muito obrigada. Eu espero que a Renata tenha tirado suas dúvidas, que você possa realmente fazer uma análise da sua vida, como a Renata falou, e repensar algumas coisas da sua saúde, né, do seu bem-estar. Muitas vezes a gente fala que a gente busca qualidade de vida, mas a gente não sabe como alcançar. E, na verdade, a qualidade de vida começa dentro da gente, né? Fazer uma retrospectiva da sua vida, priorizar algumas coisas. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo, então vamos priorizar algumas coisas e priorizar se alimentar melhor, estar, né, de bem com você mesmo, que eu acho que é a coisa mais importante. Exatamente. Gente, muito obrigada. A gente se vê então na próxima semana.